Olá, pessoal! Voltamos aqui com a nossa aula de anticorpos e dando sequência ao nosso conteúdo, nós vamos ver a distribuição natural e a produção de anticorpos. Onde os anticorpos são produzidos? Quem os produzem? Essa é o que a gente quer saber, né? Eles são produzidos exclusivamente por linfócitos B, são as únicas células que sintetizam as moléculas de anticorpos. Essa produção ela ocorre no citoplasma da célula, né, no citoplasma do plasmócito. Vocês lembram do vídeo passado? Que nós temos duas formas de anticorpos. Aqueles anticorpos que estão na superfície do linfócito B, eles são capazes de reconhecer e se ligar aos antígenos. E essa ligação vai ativar o linfócito B a se diferenciar em plasmócito, que são as células que sintetizam ativamente anticorpos, certo? Como vocês sabem, como já foi falado, os anticorpos são proteínas, então eles são produzidas no citoplasma da célula, então ocorre o processo de tradução de proteína, né, via ribossomos, por meio do RNA mensageiro. Nós temos, né, os ribossomos associados ao retículo endoplasmático, posteriormente segue o complexo de Golgi, e são, então, secretados através da membrana, ou permanecem na superfície, como é o caso aqui dessa imagem que está mostrando anticorpos de superfície no linfócito B. As formas secretadas ficam distribuídas nos fluidos biológicos, como plasma, que vocês sabem que é a parte fluida do sangue, secreções das mucosas e líquido intersticial dos tecidos. Já essa outra forma, que é o anticorpo na superfície da célula, além de ser encontrado na célula B, nós podemos encontrá-lo também nos fagócitos mononucleares, células natural killer e mastócitos. Vamos lembrar um pouquinho da nossa aula prática de obtenção de soro e plasma? Então, aqui, vocês sabem que após a coagulação do sangue, os anticorpos eles permanecem no fluido residual. Como que é o nome desse fluido? Soro, certo? Então, o soro, ele é semelhante ao plasma, contém as mesmas proteínas do plasma, só que não tem os fatores de coagulação, porque foram consumidos durante o processo de coagulação, certo? Então, quando eu quero obter anticorpos, eu preciso, então, obter primeiramente o soro desse indivíduo, desse animal. Por isso que o nome da ciência que estuda os anticorpos e as suas reações com os antígenos é a sorologia, que os anticorpos estão presentes no soro, certo? Um indivíduo saudável, de aproximadamente 70 quilos, produz diariamente cerca de 2 a 3 gramas de anticorpos, sendo que 2/3 desses anticorpos produzidos são do tipo IgA. Nós vamos ver, né, mais para frente que existem vários tipos de anticorpos, tá? Então, nós temos o IgA, é um anticorpo que é secretado nas paredes do trato gastrointestinal e respiratório e transportado pelas células epiteliais para os lúmens, para a luz desses tratos. Então, assim, ele é aquele que é mais produzido porque existe uma extensa área, né, que tem contato com o meio externo nos tratos, né, no TGI e no trato respiratório. No soro, o anticorpo mais comum encontrado é o do tipo IgG. Mas qual é a estrutura desse anticorpo? Né? Nós já sabemos quem os produzem, nós já sabemos onde eles estão localizados, que eles existem sob duas formas, mas agora a gente vai estudar a estrutura do anticorpo. Na verdade, nós vamos fazer uma introdução nesse vídeo. Né? As primeiras pesquisas, elas se basearam em anticorpos que foram purificados do sangue de indivíduos imunizados contra vários antígenos. E com isso, não era possível definir a estrutura do anticorpo com precisão, porque tinham muitos anticorpos, né? Então, o problema era que esse soro, ele continha uma mistura de diferentes anticorpos, que são chamados de anticorpos policlonais, certo? Então, a partir de uma descoberta
de células de mieloma múltiplo, que é um tumor, de plasmócitos, que produzem anticorpos monoclonais. O que é isso? Anticorpos monoclonais são essas células que vão produzir apenas um tipo de anticorpo, certo? Então, se observou a produção de grande quantidade desses anticorpos bioquimicamente idênticos, e os imunologistas também descobriram que eles podiam ser purificados até a homogeneidade e posteriormente analisados. Então, o reconhecimento de que as células do mieloma múltiplo produzem os anticorpos monoclonais levou ao desenvolvimento de uma técnica de síntese de anticorpos monoclonais. E a partir dessa técnica, foi possível a análise estrutural detalhada desses anticorpos. Quem descreveu essa técnica foi Kohler e Milstein no ano de 1975. Eles que descobriram a técnica de produção de anticorpos monoclonais. Essa técnica, ela consiste na fusão de linfócitos B de um animal imunizado, que geralmente é o camundongo. Tá? Então, a fusão de linfócitos B com uma linhagem celular de células do mieloma múltiplo, que são aquelas células mutadas, né, neoplásicas. Posteriormente, essas células são cultivadas em um meio de cultura seletivo, em que as células normais, que são os linfócitos B, e as células tumorais, células do mieloma, elas não sobrevivem. Então, apenas aquelas células fundidas, elas começam a crescer nesse meio de cultura, tá? E essas células fundidas, elas são chamadas de hibridomas. Então, nós temos o linfócito B, que que se fundiu com células do mieloma. Então, eu tenho os hibridomas, que são capazes de produzir apenas um tipo de anticorpo, que são os anticorpos monoclonais. Aqui nessa imagem dá para a gente ter uma noção de como é esse processo como um todo, né? Então, aqui eu tenho um camundongo sendo imunizado com o antígeno X. Esse antígeno estimulou o sistema imunológico do camundongo a produzir anticorpos anti-X, certo? Então, essas células foram isoladas do baço desse camundongo imunizado com o antígeno anti-X. Imunizado com o antígeno X, perdão. Então, ocorre a fusão, né, de células, linfócitos B, linfócitos B produtores de anticorpo anti-X, mas também de outros tipos de linfócitos, porque a gente tem uma mistura de células do baço, e vai se fundir com a linhagem mutante das células do mieloma. Então, ocorre uma mistura de células fundidas e não fundidas, que são colocadas no meio de cultura, no meio seletivo, onde somente as células fundidas, que são os hibridomas, podem crescer. Posteriormente, essas células elas são isoladas e é feita uma pesquisa no sobrenadante de cada clone para o anticorpo anti-X. E a expansão dos clones que foram positivos, quer dizer, aqueles linfócitos B, aqueles clones que produzem apenas anticorpos anti-X. Então, eu tenho hibridomas produtores de anticorpo monoclonal anti-X. E essa é a técnica de produção de anticorpos monoclonais. Aqui nesse slide, eu coloquei para vocês um vídeo que eu vou deixar o link lá no fórum para vocês assistirem depois que vocês terminarem de assistir o vídeo 2, porque ele traz de uma maneira resumida, uma breve explicação sobre como é feita a produção desses anticorpos monoclonais, tá bom?